O livro de Enoque. No início dos tempos, quando a terra ainda era jovem e o Éden não passava de uma lembrança resplandecente, os céus vigiavam com olhos flamejantes cada gesto dos homens. Deus havia separado os céus da terra, mas os limites entre o sagrado e o profano logo seriam desafiados. Os vigias, anjos enviados para guiar e proteger a humanidade, começaram a sentir-se atraídos pelo que deviam apenas observar. O que deveria ser um ministério silencioso transformou-se em um desejo voraz. Fascinados pelas filhas dos homens, 200 anjos desceram sobre o monte Hermon. Ali selaram um pacto sombrio. Jamais voltariam aos céus sem antes tomarem esposas humanas. Entre eles, Semjasa se destacou. Sua beleza rivalizava com o fogo e sua frieza igualava os abismos mais antigos. Os anjos caídos, agora chamados de vigilantes, violaram os limites da criação. Fecundaram mulheres mortais, e destas uniões profanas nasceram os Nefilim, gigantes, semideuses, bestas que caminhavam sobre a terra como titãs enlouquecidos. Esses híbridos não conheciam limites. Cresciam em força, em fome, em arrogância. Roubavam, matavam, devoravam tudo o que vivia: plantas, animais, homens. Quando o alimento acabou, voltaram-se uns contra os outros, alimentando-se da carne de seus próprios irmãos. Os gritos dessas orgias de sangue ecoavam pelos vales como trovões profanos. A terra gemeu, sufocada pelo peso dos pecados. As árvores murcharam, os rios secaram, e os céus escureceram. Azazel, outro líder dos vigilantes, introduziu os segredos da forja aos homens. O metal foi arrancado do ventre da terra e moldado em espadas, lanças e correntes. Às mulheres, ele ensinou feitiços, maquiagem, joias, encantamentos de luxúria. O mundo tornou-se uma civilização corrupta e brilhante, onde a beleza era usada para iludir e o conhecimento para destruir. Os homens invocavam nomes antigos, forças esquecidas, entidades ocultas. Rituais se espalhavam sob luas negras. A fumaça de sacrifícios subia até o céu como afronta. O Criador, ao olhar a terra, chorou. Entre os homens, apenas Enoque se manteve justo. Um escriba silencioso, temente a Deus, que andava entre os corruptos sem se corromper. Deus o chamou, e anjos o levaram aos céus. Lá, Enoque viu horrores e glórias que nenhuma língua humana poderia narrar. Passou por montanhas onde os vigilantes caídos estavam presos, acorrentados em trevas eternas. Viu almas clamando por justiça debaixo dos altares do trono divino. Os anjos lhe mostraram os selos dos ventos, os armazéns da neve, o fogo vivo da ira divina. Contemplou a árvore da vida e os livros sagrados que narravam o fim desde o princípio. Mas nada o perturbou tanto quanto o salão das lamentações, onde os pecados do mundo ganhavam voz e gritavam eternamente. Diante do trono de Deus, os arcanjos Miguel, Rafael, Uriel e Gabriel suplicavam: Até quando, Senhor, permitirás que o sangue dos inocentes clame da terra? Deus respondeu com firmeza: A terra será purificada. Um dilúvio virá. Antes do juízo, Enoque deveria advertir os anjos rebeldes. Desceu com a mensagem de condenação. Diante de Semjasa e seus cúmplices, leu os decretos do Altíssimo. Eles se desesperaram. Choraram, jejuaram, rasgaram suas vestes celestiais e suplicaram por clemência. Mas era tarde demais. Azazel foi acorrentado no deserto de Dudael. Suas asas foram arrancadas, seus olhos queimados com luz divina. Lançaram-no em um abismo, selado por pedras que jamais se moveriam, onde o fogo consome eternamente. Semjasa teve o mesmo destino, aprisionado até o grande dia. Os Nefilim foram caçados pelos arcanjos em batalhas que rasgaram montanhas e afundaram ilhas. Seus corpos morreram, mas seus espíritos, impuros e sedentos, tornaram-se os demônios que hoje rondam os homens, sussurrando tentações e cultivando ódio. Sem pátria, sem salvação, sem descanso, esses espectros amaldiçoados odeiam os humanos, pois nasceram de um pecado e foram privados da eternidade. Enquanto isso, Enoque foi elevado. Caminhou entre mundos, seus pés tocaram estrelas, e sua mente abrigou visões além do tempo. Registrou tudo: o livro dos vigilantes, o livro das sentenças, o livro dos luminares. Cada palavra era um selo, cada selo um presságio. Ele viu os 7 céus,
os abismos infernais, os tronos flamejantes, anjos com 1000 olhos, rodas de fogo, seres com rostos de leões, águias e bois, circulando o trono do Altíssimo. Enoque contemplou o trono de Deus, uma presença indescritível, onde o tempo se desfazia, e a eternidade era um som ensurdecedor de silêncio puro. Deus revelou a ele o destino das eras, das nações, das civilizações futuras, e então mostrou-lhe o juízo final. O Filho do Homem, outrora oculto, seria revelado em glória. Julgaria vivos e mortos, separaria justos e ímpios com uma só palavra. Os ímpios seriam lançados num lago de fogo. Os justos, guiados ao paraíso restaurado. O abismo se abriria. 7 montes cuspiriam lava. O mar fervilharia com pecados antigos. Mas antes de tudo isso, o dilúvio. Deus purificaria a terra com um batismo de morte. Enoque profetizou a vinda de Noé, um homem puro, destinado a reiniciar a criação. Quando chegou a hora, os céus se abriram. As águas das profundezas irromperam. Choveu por 40 dias e 40 noites. Mas não era água comum. Era ira líquida. Montanhas desapareceram, cidades foram engolidas, civilizações inteiras ruíram sob o peso do juízo. Atlântida, Lemúria, Mu, lendas hoje, túmulos submersos na verdade. Os gritos dos antigos ecoaram pelas águas, mas Deus não respondeu. O julgamento havia sido selado. A arca de Noé flutuava como uma semente silenciosa entre cadáveres e ruínas esquecidas. O mundo havia sido varrido. As pedras choravam. As árvores sangravam. Mas o livro de Enoque sobreviveu, escondido entre cavernas, resguardado por fiéis, perseguido por reis, censurado por concílios, ignorado por igrejas. Nunca destruído. Aqueles que o leem sentem algo mudar. Ouviram vozes. Tiveram sonhos. Calafrios os percorrem ao pronunciar certos nomes. Alguns dizem que Enoque ainda vive, que transita entre dimensões, que retornará quando os céus novamente estremecerem. Pois as estrelas estão se alinhando, as mesmas da antiga rebelião. Os portais ocultos tremem. O Monte Hermon pulsa com maldições esquecidas. Os vigilantes adormecidos ainda sussurram. Suas sementes permanecem entre nós. Nos tronos, nos laboratórios, nas torres de vidro. Seus ensinamentos, ocultos como ciência, ressoam em máquinas, fórmulas e telas. A tecnologia desafia a alma. A magia se disfarça de progresso. E as armas modernas sussurram nomes há muito banidos. Os homens, rindo diante do abismo, brincam de deuses mais uma vez. Mas o livro de Enoque adverte. Tudo o que se ergue sem justiça será cortado. A queda virá. Os anjos que outrora desceram do céu virão novamente, mas não como mestres, e sim como ceifadores. Eles se alimentam da vaidade, da violência, da luxúria. Eles fermentam a civilização como um vinho que um dia explodirá em sangue. E quando a taça da iniquidade transbordar, os céus se abrirão, mas não com luz, com trovões, com juízo. O tempo dos homens será medido em batidas, em gemidos, em fogo. E lá estará Enoque, com sua pena de luz, escrevendo o fim como escreveu o princípio, com olhos que viram tudo, com alma que suportou o indescritível. Assim termina o testemunho de Enoque. Assim começa o prenúncio do fim.